Bom, então tá. A partir de agora, eu também estou gravando a nossa aula e vamos lá. Então, sim, nas 3 últimas aulas, a gente está vendo a aprendizagem pelas consequências. Estamos estudando a consequência, como a consequência determina o nosso modo de se comportar e as consequências determinam a resposta. E nós estudamos isso, dessa aprendizagem pela consequência, por meio do reforço, que quando o reforço ele é liberado, altera, né, determina o nosso modo de se comportar, alterando a probabilidade em situações semelhantes no futuro de voltar a ocorrer. Também a gente estudou aqui as consequências, aprendizagem pelas consequências, por meio do controle aversivo. Por meio do controle aversivo. No controle aversivo, nós temos 3 perspectivas. Nós temos reforço negativo, nós temos punição positiva e nós temos punição negativa. Ambas consequências fazem parte do controle aversivo. Agora, no reforço negativo, tem 2 questões peculiares que só ocorrem no reforço negativo, que é o comportamento de fuga ou o comportamento de esquiva. Fuga é quando eu estou diante do estímulo aversivo e eu fujo dele, ou seja, eu busco maneiras de remediar aquele evento, né, ali. Ou se eu sei que eu vou estar diante desse evento, nem lá eu apareço. Ou seja, eu retardo o enfrentamento desse aversivo. Isso é esquiva. Eu trabalho numa perspectiva de prevenção, de não enfrentar aquilo que é aversivo. Que, no caso, é o comportamento de esquiva. Tá bem? Eu fiz esse quadro também com vocês, né, na última aula. E, basicamente, é o seguinte. Se eu tenho um reforço positivo, eu acrescento um estímulo reforçador. E eu aumento, o efeito disso é aumentar a frequência do comportamento. Se eu tenho um reforço negativo, eu retiro um estímulo aversivo com o intuito claro de aumentar a frequência desse comportamento. Então, todas as vezes que eu falo reforço, aumenta a frequência do comportamento. Se positivo, eu acrescento. Se negativo, eu retiro. A punição, nós temos aí a mesma natureza, né? Punição diminui a frequência do comportamento. Se é positiva, eu acrescento, só que eu acrescento um estímulo aversivo. Se negativo, eu retiro. Então, punição negativa, eu retiro um estímulo reforçador. E ambos, punição sendo positiva ou punição sendo negativa, eu tenho um intuito claro de ter um efeito de diminuição da frequência do comportamento. Beleza? Bom, então a partir de agora, nós estamos aí já com 18 pessoas, né, ao vivo aqui online. E nós vamos começar a aula dessa outra unidade. Até agora a gente estudou as consequências, como as consequências estudou em 923. do nosso modo de se comportar. E a partir desse momento, nós vamos estudar os antecedentes do comportamento. Tá ok? Então vamos lá. Cadê a aula de hoje aqui? Vamos lá. Então é o seguinte, agora nós vamos estudar o antecedente, controle de estímulos, o papel do contexto. Qual é o papel do contexto que o contexto tem para influenciar, para alterar o nosso modo de se comportar? Antes, eu quero fazer essa pergunta aqui para vocês. Por que nos comportamos, às vezes, de formas tão diferentes em situações diferentes?
Por que que isso ocorre? Essa é aquela hora que o professor pergunta e os alunos respondem, tá? Pode liberar seu microfone aí e tentar responder. Um de cada vez. Eu não estou vendo nada na tela, professor. A minha internet aqui travou. Tá ok. Então eu vou perguntar de novo. Por que nos comportamos, às vezes, de forma tão diferente em situações diferentes? Você mais de errar. Eu tô com medo de errar. Eu acho que assim, cada ambiente que você tá, você tem uma personalidade, né? Influencia também, ou não, professor? Não, sim, não tem certo e errado, não. Eu quero ver o que vocês pensam acerca disso. Por que que vocês, diante de determinadas pessoas, vocês se comportam diferente? Com outras pessoas, vocês se comportam diferente? Em determinados ambientes, vocês se comportam diferente? Por que que na sala vocês me fazem um monte de perguntas, chegou aqui agora, vocês já não estão mais fazendo esse tanto de perguntas? Oi, Patrícia. Nós usamos arquétipos. Saudade, amiga. Nossa, vocês estão psicanalistas, hein? Arquétipo, personalidade. Que isso? Eu acho sim. Eu acho que depende muito da situação em que a gente está vivendo no momento. Sim, Simone, e aí? Pois é, depende muito da ocasião, do momento em que você está vivendo. Tipo, se você for assaltada num lugar, a sua reação é de um jeito. Eu não sei, depende muito da ocasião que a gente vive, a gente gera uma reação inesperada, né? Depende da ocasião, do momento e da situação que você está vivendo. Então, isso influencia muito a personalidade, professor, né, que a gente está falando. Sim. Mais alguém? Eu acho que também pode estar relacionado, por exemplo, com o grau de intimidade que você tem com a pessoa, que aconteceu alguma coisa, de alguma você vai reagir de uma forma, de outra você vai se conter. Não sei, talvez algo nesse sentido. Acho que seria melhor no ambiente digital. Algumas ações são aceitas no ambiente, outras não. Então, de acordo com o lugar que você se comporta para estar naquele lugar, naquele ambiente. Ok. A Vitória também está pontuando aqui que depende da questão da situação. O corpo reage ao ambiente como forma de sobrevivência. De novo. Bom, isso que vocês estão trazendo é muito interessante. Só que a gente precisa, de fato, pensar em algumas possibilidades. Então, é o seguinte. Opa, deixa eu mostrar o slide para vocês aqui. Eu pulei uma etapa. Pronto, vocês já viram o slide, né? Então, por que a gente se comporta, às vezes, de formas tão diferentes em situações diferentes? A gente viu até agora, né, em todas as aulas, como que acontece após o comportamento, ou seja, a consequência exerce controle sobre ele. Nesta aula, a gente vai ver o que acontece antes do comportamento, ou seja, o contexto em que o comportamento ocorre, que também exerce controle sobre ele. Dizer que o ambiente exerce controle sobre o comportamento quer dizer apenas que altera a probabilidade de ocorrência do comportamento. Ou seja, quando eu digo que o ambiente, o contexto no qual as pessoas estão inseridas, exerce influência sobre o comportamento, eu estou dizendo que simplesmente altera a probabilidade de ocorrência desse comportamento. Por exemplo, o termo controle de estímulos refere-se à influência dos estímulos antecedentes sobre o comportamento. Isto é,
o efeito que o contexto tem sobre o comportamento. E bem o que alguns falaram aqui. O efeito que determinado contexto, que o determinado ambiente tem sobre o modo como as pessoas se comportam. Isso pode ser por intimidade, isso pode ser por sobrevivência, isso pode ser pelo estado emocional, né, que foi colocado o desespero. Isso tem um efeito sobre o nosso modo de se comportar. E esses eventos antecedentes também influenciam a probabilidade de ocorrência de um comportamento operante. Essa influência dos estímulos antecedentes dá-se pela relação que possui com a consequência do responder. Por exemplo, quando a gente insere essa nova variável, o contexto, para entender o modo pelo qual as pessoas se comportam, a gente passa a falar sobre os comportamentos operantes discriminados, que são aqueles que, se emitidos em um determinado contexto, vão produzir consequências reforçadoras. Se esse comportamento, essa relação com a consequência, se esse determinado comportamento ocorrer, possivelmente eu vou ser reforçado. Aqueles estímulos consequentes cuja apresentação aumenta a probabilidade de um comportamento, a gente dá o nome dele de reforço. Aqueles estímulos que são apresentados antes do comportamento e controlam a sua ocorrência, vamos chamar eles de estímulos discriminativos. Ou seja, quando você traz o nome depois do comportamento, são consequências reforçadoras. Antes do comportamento, a gente chama isso de estímulos discriminativos, porque está discriminando que uma resposta vai ocorrer e que, de fato, você será reforçado. Vamos para os exemplos. Então, ao inserirmos esse novo termo na contingência, resposta, consequência, passamos então a conhecer a unidade básica de análise do comportamento, que a gente chama de contingência de 3 termos, né? Estímulo discriminativo, resposta e consequência. A maior parte dos comportamentos dos organismos só pode ser compreendida corretamente se fizermos referência ao contexto, a resposta do organismo e a consequência. Ou seja, nós só vamos compreender bem um comportamento, não a pessoa, mas o comportamento da pessoa, se a gente colocar nessa contingência tríplice, né? Nessa contingência de 3 termos. Observar o que ocorreu. A pessoa se comporta. Mas em qual contexto ela se comporta dessa forma? Qual a consequência reforçadora desse comportamento? Né? Ou seja, o que ocorre antes? E o que está mantendo esse comportamento? Por isso, dizemos que a contingência de 3 termos é a unidade básica de análise do comportamento operante. A contingência de 3 termos é a unidade mínima para se analisar um comportamento operante. Então, assim, com a inclusão dos estímulos antecedentes no paradigma operante, a gente completa a unidade de análise do comportamento operante. Todos os comportamentos operantes, dos mais simples, por exemplo, abrir uma lata de Coca-Cola, aos mais complexos, escrever um poema, vão ser analisados de acordo com a contingência tríplice, ou seja, uma ocasião, um antecedente, uma resposta e a consequência. Aqui está. Como é que a gente discrimina o operante? A discriminação operante é o processo no qual respostas específicas ocorrem apenas na presença de estímulos específicos. Cada estímulo evoca uma resposta específica. Os estímulos antecedentes, portanto, controlam qual resposta produzirá uma consequência reforçadora. Vamos imaginar que vocês estão aí, agora,
vamos imaginar a seguinte situação. Eu abro uma lata aqui, né? Faz aquele barulho específico. Isso, se eu abrir essa latinha, possivelmente, qual seria a verbalização de vocês comigo? Professor, tá abrindo uma cerveja? Tá abrindo refrigerante? Logo agora, de manhã, né? Uma hora dessa? Enfim. Esse barulho, esse estímulo, essa ocasião, já ia apontar para o teu modo de se comportar. Tá? Isso é uma discriminação operante. Isso faz parte da nossa comunidade verbal, né? Quando uma determinada coisa ocorre, você já discrimina que de fato é aquilo. Então, assim, fica fácil você identificar quando você já tem operantes discriminados. Olha lá. Nessa perspectiva de estímulos discriminativos, nós temos aqueles estímulos que a gente é reforçado e nós também temos aqueles estímulos que a gente não vai ser reforçado quando eles de fato ocorrerem. Por exemplo, estímulos que sinalizam que uma dada resposta será reforçada são chamados de estímulos discriminativos, ou SDs. Se eu tenho um estímulo discriminativo, eu sei que uma dada resposta será reforçada. Por exemplo, aqui já mudou um pouco, né? Assim, eu estou trazendo o exemplo do livro. O relógio marcando 11h40 de sábado é um estímulo discriminativo que sinaliza que a resposta de ligar a TV na Rede Globo será reforçada com os Simpsons. Mas se você ligar, por exemplo, a tua televisão na Rede Globo na sexta-feira, às 10 horas da noite, o que vai passar toda semana? Novela. Sexta-feira, 10 horas? 11 horas, perdão. 11 horas da noite. Globo Repórter ainda. Globo Repórter. Já faz um bom tempo, né? Então, basicamente, nós vamos ser reforçados com o Globo Repórter às 11 horas da noite na sexta-feira. Então, assim, é um estímulo discriminativo. Sabe que você vai ser reforçado aquele horário. Se você ligar agora na Globo, você vai conseguir assistir o Globo Repórter? Não. Não. Possivelmente não, porque não é o horário de passar. Isso já é um estímulo delta. Você sinaliza que você não vai ser reforçado. Já os estímulos que sinalizam que uma resposta não será reforçada, isto é, teve uma pergunta bem aqui no chat. Isso. O bebê... Não, gente, que bebê não passa essa hora, não. Tá ligado? Psicólogos não assistem BBB, não, viu? Por favor. Só vão lá para analisar os comportamentos excessivos e deficitários, né, de pessoas que estão em confinamento. Então tá. Já os estímulos, né, que sinalizam que uma resposta não será reforçada, ou seja, sinalizam a indisponibilidade do reforço ou a sua extinção, são chamados de estímulo delta, tá? Então, o estímulo discriminativo ele é representado com o S e o Dzinho em cima. O estímulo delta ele é sinalizado como o S e o delta aqui. Tá ok? Vamos aos exemplos. Dizemos que o controle discriminativo de estímulo foi estabelecido quando um determinado comportamento tem alta probabilidade de ocorrer na presença do estímulo discriminativo e baixa probabilidade de ocorrência na presença do estímulo delta. Olha só que interessante. A gente aprende desde cedo
o comportamento de pedir algo para o pai ou para a mãe. Bem cedo, a gente aprende a discriminar as expressões faciais dos nossos pais. Aprendemos, por exemplo, que cara feia é um estímulo delta para pedir alguma coisa. E uma cara boa é um estímulo discriminativo para pedir o mesmo comportamento. Qual era o melhor dia? Por exemplo, deixa eu falar aqui com vocês agora. Bora ter uma interação aqui. Qual era o melhor momento para vocês pedirem dinheiro para os seus pais? Como é que vocês discriminaram isso? Quando o papai estava tomando uma cervejinha, era top. Pronto. Olha aí, você discriminou. Estava tomando cerveja, era a melhor hora de você pedir dinheiro. Quem mais? Quando minha mãe chegava de viagem, que ela viajava muito. Pronto. Na hora que a mãe chegava de viagem, você discriminou. Que você ia ser reforçado. Ia pedir o dinheiro, ia ser reforçado com ele. Quem mais? Quando tava de bom humor, alegre. Perfeito. Bom humor, alegre. Você discriminou que isso era a melhor forma de pedir dinheiro. Quem mais? Tem alguma forma diferente aí que conseguiu discriminar? Não? Ok. Tá. Vamos pensar aqui na segunda hipótese. Qual foi a maneira? A Brenda está colocando aqui. Eu costumava pedir dinheiro quando meu pai também estava tomando cerveja. Ou quando ele estava alegre. Olha, a Brenda discriminou dessa forma. Né? A Gabriela, quando meus pais estavam dormindo, eu ia pedir de mansinho. Tá vendo que interessante? Cada um, a gente desde cedo consegue discriminar, né? Eva, pode? Clica no microfonezinho ao lado. Isso. Agora só clica no microfonezinho ao lado, Eva. Aí você pode fazer a pergunta. Isso. Fala. A gente não está te escutando mesmo. É alguma coisa com o seu fone aí. Escreve no chat. Eu não tô vendo, professor. Tá, escreve Eu no tô chat. só me Tá? vendo agora. Tá, escrever no chat, como é que faz? Aí, deu certo, Eva. Pode falar. Nós estamos te ouvindo. Como é que faz para escrever no chat? Clica na mensagenzinha, no lugarzinho de mensagem. Então, basicamente, cada um de nós aprendeu ao longo da história aí, né, desde cedo, a discriminar a maneira pela qual a gente é reforçado. E isso é um estímulo discriminativo. E com os pais, vocês discriminaram desde cedo a forma de pedir algo e ser reforçado por isso, né? Agora vamos por outro lado. Qual era a forma que vocês saberiam que vocês não seriam reforçados ao pedir dinheiro para eles? Qual era a Quando estava forma? aborrecido. Hã? Quando estava aborrecido. Quando estava aborrecido. Quando ela começava Quando a fazia gritar alguma coisa demais. errada. Quando começava a gritar demais. Esse Quando dia não fazia era algo bom. errado. Não era bom. Algo de errado. Perfeito. O que mais? Como é que vocês discriminaram aí? Quando estava de mau humor. A Dani está apontando aqui. Quando estava de mau humor. A Brenda também. Quando estava de mau humor. Ok. O que mais que vocês conseguiram discriminar? Qual era o horário? Professor, vou cortar. Eu não tô vendo o senhor. Será porque... Isso é uma boa pergunta, porque tá todo mundo me vendo, não tá? Eu não tô vendo. Às vezes cai um pouco, mas volta. É porque depende muito da internet. Eu não tô também, vendo o sabe? senhor agora, não.
Mas tá me escutando? Ah, porque tá chovendo muito aqui na fazenda. É. Não tô escutando. Tá, a internet às vezes Tá atrapalha chovendo. pela qualidade da internet. A internet. Então tá, vamos lá. Aí entra de novo. É o seguinte, eu tenho uma tia que ela aprendeu Não pode prosseguir. discriminativo sem de fato fazer psicologia. Olha só que interessante. Um dia ela convidou a gente para ir almoçar na casa dela no final de semana e a gente foi. E basicamente lá na casa dela é o seguinte, assim, vamos assar uma carne aqui, a gente vai assar a carne e a gente fica ali, os homens cuidando ali de bebida e carne, e as mulheres cuidam ali de outras coisas, ficam conversando ali, fazendo a maionese, a mandioca ali, enfim. E aí os homens da família nossa, a gente fica jogando baralho, algumas mulheres estão ali junto conosco também, jogando baralho, e o outro fica lá, cada um fica assim, fica mais ou menos 2, 3 rodinhas ali conversando, basicamente dessa forma. Aí a minha tia, na hora que a gente estava assando carne, jogando baralho lá, ela chegou pro meu tio e falou o seguinte, falou assim, bem, eu preciso de um dinheiro, isso era sábado, né? Falou assim, para eu ir lá no salão, que eu marquei um horário lá para mim, eu preciso ir lá rapidão, né? Que tá o horário marcado agora e daqui 1 hora eu tô de volta. Eu preciso de dinheiro lá para pagar lá. Aí ele pegou e falou assim, quanto? E ela pegou e meteu assim, falou assim, R$400, que é para pagar o negócio lá e comprar um produto. E ele pegou, não, tirou o dinheiro do bolso, tá, e entregou para ela e ela foi. E aí, bacana, né? Continuou, natural. No outro final de semana, ela falou assim, gente, vem para cá de novo, nós vamos assar a carne aqui. Chamou a gente e falou, vamos embora. Reunir todo mundo, a família novamente, fomos para lá. Quando a gente está lá, próximo do almoço, né, jogando baralho ali, aquele mesmo negócio ali, e meu tio do lado, né, de todos os homens da família ali, porque é ela que é irmã, deixa eu falar, senão eu entrego quem é. É uma tia. E aí nós estávamos ali, e ela chegou de novo e falou assim, eu preciso ir lá no mercado comprar tal coisa, né, que faltou aqui. Eu preciso ir de uns R$300, me dá aí, para eu ir lá. E ela pegou 300 de novo. Vai comprar umas besteiras. Que acho que não dava 50 nas minhas contas ali. E ele pegou e tirou tudo. E eu saquei o negócio. Aí eu peguei e falei assim, isso mesmo, hein? Muito bem, rapaz. Tem que organizar. Aí ela pegou e falou assim, não, e a menina tá vindo fazer minha unha aqui em casa, né? Eu vou comprar esse trem no mercado e vou pagar minha unha também. E aí eu peguei e falei assim, isso mesmo, meu tio, tem que investir mesmo, tem que deixar a mulher bonita, né? Tudo. E ele estufava os peitos, aquele negócio, e ficava muito animado. Aí na hora que eu perdi no jogo ali, eu fui lá na sala onde ela estava, e eu falei assim, ó, eu entendi, viu? Eu entendi o negócio. Você está criando a circunstância para poder pedir dinheiro e pegar dinheiro lá com o marido, né? Você está inventando almoço aqui porque tu viu que ele não diz não para você quando está no meio de nós, da família. Ela discriminou que quando o marido dela está diante de nós, todos os homens ali da família, especialmente no lazer, ele não diz não para ela. O que ela pede, ele diz sim. Então, ela basicamente criou a circunstância, criou todo um contexto, todo um ambiente para solicitar aquilo que ela quer e ela imediatamente ser reforçada. Ela aprendeu a discriminar isso de uma maneira magnífica, no qual todas as vezes lhe era reforçador. Faz sentido aí para vocês? Estão pegando? Sim. Só não vale fazer isso em casa, hein? Só não vai fazer igual. Muito esperta. Gostei. E assim a gente vai discriminando as coisas. Eita. Né? Assim a gente vai discriminando. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês os próximos
Ei, professor. Oi. Professor. Pode falar. Tem filhos que fazem muito isso, né? Sim. Com os pais. Dá para ouvir? Dá sim. Faz muito isso com os pais, Pode Evanicélia. falar. Discrimina, né? Quando os pais estão bem, estão felizes, costuma pedir algo, né? E ser reforçado por aquilo. Quando os pais estão nervosos, estão brigando, ou gritou muito ali, ou está estressado, né? Normalmente se afasta disso. Então, isso ocorre muito. No meio de gente mesmo, passa vergonha. Oi, tá dando para ouvir eu falar? Tá sim. Eu fiquei na dúvida, por exemplo, se a gente tem um cliente que ele tem um problema de dificuldade de procurar recursos internos para ele resolver esse problema, né? E da gente saber em que momento que você vai poder usar isso para alcançar o objetivo do tratamento. Então, muitas vezes a gente precisa discriminar aquilo que está ocorrendo, saber se a gente vai ser reforçado ou não. Porque muitas vezes você está ali, está se comunicando com a pessoa, isso está sendo um estímulo dela, está sendo reforçado por isso. Então, sua comunicação precisa mudar para que, de fato, você tenha resultados melhores, você seja reforçado por isso. Talvez a forma de você um líder está falando de determinadas maneiras com os liderados. E ele não está sendo reforçado com isso. Ele muda a forma de comunicar com as pessoas, ele passa a ser reforçado. Então, ele precisa discriminar esse modo pela qual ele está se comunicando com as pessoas para ele ser reforçado. Vou te dar um exemplo. Numa fazenda grande aqui do estado, eles têm basicamente 300 funcionários lá. E esses funcionários, eles chegavam por volta das 5 horas da manhã para ir trabalhar. Amanhã coloca já, tá bom? Brenda, desliga o seu microfone, por favor. Eles chegavam por volta das 5 horas da manhã para poder trabalhar, e aí eles comiam uma farofa de frango, uma farofa de ovo, né, ali com farinha de puba mesmo, e um copo com leite. Eles comiam arroz com carne pela manhã, uma galinhada pela manhã, era algo assim, era uma coisa muito pesada cedo. E aí chegou um novo gerente, né, na empresa. Estou fazendo algumas administrações para melhorar o clima organizacional, que estava tendo uma alta rotatividade. E ele começou a implementar algumas coisas. Ele começou a fazer pão francês, por exemplo, na fazenda, e começou a colocar todo mundo para sentar, né? Começou, enfim, trazer coisas mais sofisticada, mais tranquila. Então, assim, o que eu estiver comendo, eu quero para vocês também. E aí inseriu um café da manhã para todo mundo sentado naquela mesona, café da manhã, com pão, com café, com leite, enfim, com chá, quem quisesse, aquele negócio. Lá na fazenda. E o pessoal ia trabalhar. A produtividade deles caiu, a raiva aumentou, a irritabilidade aumentou e a denúncia contra esse gerente foi gigantesca. E aí ele ficou assim, uai, mas o que está acontecendo? Estava sendo um estilo delta, ele achou que ia ser reforçado por isso. Eu estou dando para vocês aquilo que eu estou usando, a mesma coisa que eu como, eu estou dando para vocês. Ele falou assim, não, a gente gosta e a gente precisa comer aquilo lá, porque lá só o pãozinho deixa a gente com fome lá no trabalho, isso não nos sustenta. Ou seja, ele não discriminou o que de fato era reforçador para aquela relação. Então, o que acontece? Ele teve que reconfigurar aquela comunicação dele e as decisões dele para ele ser reforçado. Porque é o seguinte, o trabalhador, ele comia daquela forma e ele ia para o escritório trabalhar no ar-condicionado.
Diferentemente daqueles que iam para lá e trabalhavam 6 horas corridas no campo, um trabalho pesado. Então, eles precisavam de um alimento mais substancioso, vamos dizer assim. Então, basicamente, a gente precisa saber se a pessoa está conseguindo ter clareza, está discriminando aquilo para ela ser reforçada. Que muitas vezes está sendo estímulo delta. Ou seja, sabe que não vai ser reforçado. Tá? Então, é isso, basicamente, que ocorre em muitos casos, que a gente precisa apontar ali para os nossos clientes a clareza daquilo que ele vai ser reforçado ou não. Por exemplo, vamos imaginar agora. Você quer comer você quer comprar roupa no shopping. Você vai ser reforçado? Não. Não. O shopping não está aberto e a gente está de quarentena. Está tudo fechado. Então, é um estímulo delta. Você sabe que você não vai ser reforçado. É delta. Tem ausência de reforçador. É extinção. Esse comportamento seu de ir lá antes das 10 horas da manhã no shopping é fechado ainda mais nessa época. Você não vai ser reforçado. Né? Agora, vamos imaginar o seguinte. Você quer usar uma roupa preta. Como é que você vai ser reforçado nesse exato momento? Possivelmente você está em casa, você vai aí no seu guarda-roupa. Isso você sabe que você vai ser reforçado. Mas se você quiser comprar uma roupa preta nesse exato momento lá no shopping, é estímulo delta. Estímulo discriminativo seria você ir bem no seu guarda-roupa e saber que você vai ser reforçado com a roupa preta. E a Amazon, que está contratando 100 mil novos funcionários, onde que ela entra nessa história? Eles sabem que vão ser reforçados, né? Eles sabem que vão ser reforçados. Porque eles já estão à frente de todos os outros. As coisas deles não param. Né? E aqueles que estão trabalhando com... respiradores. Com o quê? Respiradores lá, construção de novos respiradores. Não, sim, esse pessoal, assim, ao momento que a gente está tomando a frente, reforçado. Né? Eu digo o seguinte, os donos de hotéis. Agora é estímulo delta, não vão ser reforçados. Imagina aí os donos de pousada. Né? Não vai ser reforçado agora. E falando nisso, vão ter que reconfigurar o modo de agir da agora para frente. Oi, quem perguntou? A Ivanicélia, não, você já explicou aí que é o estímulo delta, no caso, ele quando é ignorado, né? Não tem estímulo, né? Não tem estímulo reforçador, né? É reforçador, isso, exatamente. Isso é o estímulo delta. Isso mesmo. Se você for no shopping, por exemplo, até 10 horas da noite, você vai ser reforçado em comprar algo lá. Mas se você for pela madrugada, é estímulo delta. Está sinalizando ali que você não vai ser reforçado. Você já reparou que quando a gente vai em alguma loja, bem de manhã, por exemplo, o primeiro horário, né? Aí você é atendido de uma forma. Já fiz isso em várias lojas, o teste. Aí parece que os vendedores estão mais de bom humor, de boa vontade. Quando você vai depois do almoço ou à tardinha, parece que a pessoa ela não vê a hora de ir embora. Já reparou nisso? Talvez tenha alguma forma de estímulo, né? Que eles têm pela manhã, tipo a meta de vendas, né? Eu acredito, né? Isso dá o diferencial, né? Dependendo do lugar que eu vou sempre no primeiro horário da manhã. Consulta também. Sempre eu marco o primeiro horário. Sim, porque se atrasar, atrasa os depois de mim, não atrasa o meu horário. Tá vendo? Isso é estímulo discriminativo. Você discriminou isso. Olha, eu tenho um amigo que é um empresário fortíssimo, que ele constrói casas em condomínios fechados lá em Goiânia. Então, assim, ele constrói casas de grande porte, então o volume de compra deles é gigantesco. E ele discriminou que todas as vezes que ele vai efetuar a compra para todas as casas que ele está comprando, que ele está construindo, no início do mês, ele tem muito pouco desconto.
E os vendedores não fazem muita questão. Então, ele alterou a forma de comprar dele para o final do mês. Por que no final do mês? O volume de compra é menor e os vendedores, de onde ele compra, querem bater as metas. Então, eles tiram mais valor, eles tiram mais preço e tiram da comissão deles também para poder bater meta. Então, ele discriminou que ele tem que comprar no final do mês, que ele vai ser melhor atendido, o desconto vai ser maior e o vendedor, para bater meta, tira até da comissão dele para vender mais para ele bater a meta no final do mês. Olha o que o cara discriminou para ele ser reforçado. Tá vendo? Tanto que isso altera o nosso comportamento quando a gente entende o contexto no qual as coisas ocorrem. Estão pegando? Tá. Deixa eu fazer outra pergunta aqui para vocês. Vocês têm som no carro? Quem tem carro aqui, por exemplo, tem som no carro. Ou quem tem som em casa, o que discrimina ali para vocês aumentarem? Vamos imaginar que está tocando uma música muito boa lá, está rolando um YouTube lá, uma música maravilhosa, uma banda maravilhosa. E aí você quer, nossa, essa é a minha música, deixa eu aumentar aqui. O que discrimina lá para você ser reforçado com volume mais alto? O estímulo positivo, eu acho. Aparece o estímulo positivo, o maisinho, né? Que aí você aumenta, né? O que mais aparece? Alguém tem alguma coisa diferente? Esses dias eu estava fazendo uma análise disso aí que você estava falando. O que você gosta na música? É a letra ou é a melodia? Porque quando a gente vai ver a letra, nem sempre ela é tão boa. Mas a melodia, ela reforça aquele gosto que a gente tem, às vezes, por aquela música, né? Você gosta da forma dos instrumentos, você gosta da forma como é tocada, né? Sim. Então, aqui eu já cheguei à conclusão que, para mim, a melodia, ela é muito reforçadora. Porque é muito reforçador, talvez até é mais poderoso do que a própria letra, porque a gente escuta um monte de música em inglês aí e gosta delas, a gente às vezes não sabe nem o que a pessoa está falando. Mas também eu gosto de olhar a letra, mas se a melodia for bonita, reforça mais ainda. Verdade. Então é o seguinte, deixa eu perguntar aqui para vocês. O que discrimina lá? Né? Tem um maisinho. Se você pega... Não, deixa eu pegar... Tem aqui o controle do ar. Vocês conseguem ver aqui? O que está discriminando aqui? Que eu pedi para você, desliga o meu ar-condicionado nesse exato momento. Vocês vão aonde? 27 graus, no botãozinho azul. Perfeito. Isso é um estímulo discriminativo. Está discriminando ali onde ligar e onde desligar. Não é verdade? Pegaram, né? Estímulo discriminativo está ali, está discriminando. No som está lá o mais, né? Tá volume. Nos controles de liga e desliga, tá aqui, esse é azul, tem esse sinalzinho, né? Um sinalzinho aqui que corta, tem on, power. Então, tudo isso é estímulo discriminativo. E, por exemplo, se a gente tem um paciente em crise, como é que a gente faz para saber como desligar esse botãozinho aí? Qual deles que eu desligo? Pois é, você tem que discriminar se a crise... Qual é o tipo de crise? É a primeira coisa, né? Sim. A primeira coisa, assim, que ocorre comigo em pessoas com crise, a primeira coisa que eu vou discriminar é se é algo biológico ou não. Se é uma resposta biológica ou não. Discriminei que é hospital, imediatamente. Observei, discriminei que não, que é algo psicológico que eu posso fazer ali, eu faço a intervenção. Né? E aí você tem várias formas de fazer intervenção psicológica, né? Tá? Uma pessoa que está em crise. Então, basicamente,
o estímulo discriminativo, você sinaliza que uma dada resposta vai ser reforçada. O estímulo delta sinaliza que uma dada resposta não vai ser reforçada. E tem vários locais, por exemplo. O que seria estímulo discriminativo para você entrar numa loja? Para você entrar numa loja e poder comprar algo nessa loja? O que não ter aquele monte de vendedor em cima. Eu não gosto. Eu gosto de ficar bem à vontade na loja. Assim. Não, assim, para você entrar na loja, não o que tem lá para você comprar. Preço acessível. Não, eu já olho se não tem muito vendedor assim em cima. Aí se não tiver, eu entro. Já é se a loja estiver fechada, como é que você vai fazer? Está escrito promoção. Promoção, tudo bem. A vitrine tem que estar chamativa. Tudo isso aí é para você comprar. Eu estou dizendo para você entrar na loja. Estiver aberta, não? Perfeito, por favor, tá discriminando. Ó, aqui você pode entrar, né? Porque se tiver com as portas baixadas, você não vai ter. É estímulo delta, você não vai ser reforçado. Então, a primeira coisa que vai discriminar é se ela está aberta. Mas vamos imaginar que, mesmo assim, as portas estão fechadas ainda. O que discrimina que aquela loja está aberta ou não? Para você poder entrar nela. Se as portas estão abertas, tem um vendedor, às vezes na entrada, que só pergunta, né? Bom dia, eu posso lhe ajudar, tal. Sim, é uma possibilidade. O que mais? Aí você já fala, né? Não, só tô dando uma olhadinha. Já, tipo assim, deixa eu quieto, né? Pra ficar à vontade. O que mais que discrimina ali na loja que você sabe que você vai ser reforçado ao entrar lá? Que tem o produto que eu tô procurando, assim, o estilo, né? Talvez. A propaganda, professor, tipo assim, a pessoa que ela te, como é que fala, meu Deus, convence você também? Não, gente, não é para comprar. É para você. Você está passando na rua, beleza? As portas estão fechadas. Como é que você sabe que vai discriminar? Que você pode entrar ali e você tem a possibilidade de entrar naquela loja? Pela vitrine. O que tem apresentado na vitrine. Sim, é uma possibilidade. Mas nem sempre a gente olha a vitrine, né? Às vezes eu não olho a vitrine, às vezes eu entro assim para conhecer. Tá. Mas vamos imaginar que a vitrine, então, ela tem um fumê, ela tem ai, meu Deus, como é que fala? Um estufilme. E não permite você ver dentro. São o horário? horas da tarde. O horário? O horário de funcionamento é uma possibilidade. Tá ali o horário de funcionamento. O que mais? A apresentação da loja, eu acho. Apresentação da loja? Eu acho. Não necessariamente, como é que você vai ver a apresentação dela ali? A apresentação, assim, se ela é organizada, se ela... Você está passando aqui na JK, as lojas estão tudo fechado ali. O que vai discriminar a loja que está aberta ou não? A porta está aberta ali. A porta está aberta, mas vamos imaginar que é tudo vidro. Você tem um horário de funcionamento. O movimento lá dentro. Fala de novo, José Valdo? Entre ar-condicionado. Uma possibilidade. Outros colocam plaquinha open, né? Aberto. Open. Né? Aí fechado. Você dá uma olhadinha se tem algum funcionário ali andando, né? Se está aberto. Beleza, viu aí? Então, assim, vocês têm muitos... Professor. Ou então, às vezes tem um evento, né? Pode ser no shopping mesmo, e aí tem bebida de graça, entendeu? Já aconteceu de entrar no evento e... Mas assim, no local que eu... no meu barbeiro, onde eu corto meu cabelo e faço a barba, ele tem... É muito fechado. Você não sabe se está tendo funcionamento lá ou não. E ele coloca um outdoorzinho ali na frente, né? Um luminoso falando aberto.
né? E fechado. E aí entre ar-condicionado, porque lá é tudo tampado à frente, né? Então, assim, precisa de um estímulo discriminativo para você saber entrar ou não. Eu não estou entendendo muito aonde que você quer chegar assim nisso, por exemplo, no tratamento. Por exemplo, a pessoa perceber que a gente está receptivo para fazer o atendimento dela. Nesse sentido? Não, eu não estou falando de tratamento. Eu estou falando de você discriminar. Quando você discrimina algo, você se comporta. Sim. Né? Você está discriminando e você está vendo que aquele seu comportamento vai ser reforçado depois que você discriminou. Então você sabe. Aí você começa a se comportar. Né? Por exemplo, é tanto assim que você começa a se comportar que qual é o horário que você vai no shopping? À tarde. Qual é o horário que você tem possibilidade de ir no shopping? Eu gosto mais assim no finalzinho da tarde. Não, depois não das você. 10. Qual A horário partir que você das tem 10. possibilidade de ir para o shopping? Qualquer ser humano. A partir das 10 horas. O dia todo, das 9 às 10 da noite. Não, tem um horário Na hora que ele está aberto. 10 horas que abre. É o horário que ele está aberto. Justamente. Por que você não vai no shopping de madrugada? Fechado. Porque não tá perto. Tá vendo? Porque você já discriminou. Então, assim, o shopping já te educou a hora que você tem que ir lá. Então, assim, basicamente, o seu comportamento já modificou em prol disso. Perfeito. A Dani colocou, as luzes estão ligadas, né? Isso aí, Já ó, reparou que no shopping não tem relógio? No shopping inteirinho não tem relógio? Educação comportamental. Eva, qual é o horário que você vai ter aula de psicologia experimental na UBRA? Quinta de manhã. Quinta de manhã. Mas aí você fala assim, Irã, a aula tem que ser... Chegou sábado, assim, a aula tem que ser hoje. Você vai ter aula de experimental? Não. Tá vendo? Você já discriminou que a aula de experimental é quinta-feira, de 9 às 12. Mas se você quiser ir lá na faculdade para assistir a aula comigo, das 2 às 17, tu vai ser reforçado? Não. Não vai. Então, o discriminativo é isso, sabe? Sinaliza que uma dada resposta vai ser reforçada. Isso vai organizando o teu comportamento. Dessa forma, você vai ser reforçado. Se tu for de outra forma, tu não vai ser reforçado. Isso vai organizando o comportamento. Tá? Então tá, vamos lá. Deixa eu dar continuidade aqui. Então tá aqui, ó. Como que a gente faz um treino para as pessoas? Ó, quando um determinado comportamento tem alta probabilidade de ocorrer na presença do estímulo discriminativo e baixa probabilidade de ocorrência na presença do estímulo delta. Estímulo delta. A cara do pai. Comportamento. Pai, me empresta o carro? Ocorre o quê? A extinção. A consequência é a extinção. Não. Olha o estímulo discriminativo. A cara do pai. Pai, me empresta o carro? Comportamento. Tome as chaves. Reforço. A consequência é reforçadora. Então, basicamente, nós nos comportamos muito no treino discriminativo. A gente é treinado ao longo da nossa história dessa forma. No entanto, que a gente sabe, né, como fazer determinados pedidos para ser reforçado. E a gente sabe também como o momento certo que a gente vai receber um não. Né? Assim, basicamente, são os vendedores, por exemplo. O vendedor começa a falar com você e ele sabe a hora de fazer a venda para você. Aqueles que são bons, né? Porque o ruim, ele não faz venda de jeito nenhum, ele só te perturba. Então,
ele vai... Bom, olha só aqui. Pedido de casamento. Você só faz o pedido, você só apresenta o comportamento de pedir em casamento quando você tem a possibilidade de receber um sim, né? Quando você discrimina, ó, esse é o melhor momento de eu pedir ela em casamento. De eu pedir ele em casamento. As coisas estão assim hoje, né? Mulher pede homem em casamento também. As coisas já se encontram dessa maneira. Iguais. Isso. Já. Então, você pode perceber o seguinte, isso é um trem discriminativo. A gente começa a discriminar essas coisas que estão no nosso ambiente e a gente começa a se comportar bastante como estímulo discriminativo quando tem alta probabilidade de ocorrer na presença. E baixa probabilidade de ocorrer na presença o comportamento do estímulo delta. Tá bem? Aprendemos a discriminação porque passamos por um treino discriminativo, o qual consiste em reforçar um comportamento na presença de um estímulo discriminativo e extinguir o mesmo comportamento na presença do delta, do estímulo delta. Esse treino chama-se reforçamento diferencial. Um ponto muito importante que deve ser discutido e fixado é o de que estímulos discriminativos não eliciam, não provocam as respostas. Quando há referência a um comportamento respondente, entendemos que um estímulo elicia uma resposta. O que é dizer que o estímulo produz a resposta, faz com que ela seja emitida. Deixa eu tentar explicar isso bem aqui para vocês. Deixa eu abrir bem aqui um Word aqui, rapidão. Olha, vocês lembram lá no condicionamento pavloviano, né? O estímulo elicia a resposta, ou seja, ele provoca a resposta. Isso está dentro do condicionamento está dentro aqui do condicionamento pavloviano. Ixi, isso não ficou grande demais. Pronto. Já aqui, então tá. No estímulo-resposta, no condicionamento pavloviano, eu elicio. Aqui, no condicionamento operante, eu altero a resposta aqui do estímulo. O estímulo discriminativo, ele altera a resposta. Ele altera a resposta. Não provoca, ele altera. Então, basicamente é o seguinte. Aqui eu tenho uma perspectiva que elicia
provoca, e aqui eu tenho uma perspectiva que, altera, tá bem? Então, essa perspectiva aqui, elicia, provoca. Essa aqui, do estímulo, no estímulo-resposta, elicia, provoca. E aqui, estímulo-resposta, eu tenho a perspectiva que altera. Tá bem? Então, basicamente é o seguinte. O estímulo, ele tem as variáveis de... É o contexto, né? É o antecedente. É o antecedente, o estímulo. Na perspectiva aqui do condicionamento operante, o estímulo é o contexto, é o antecedente. É o contexto no qual a resposta vai ocorrer e você será reforçado. Tá bem? Então, vamos voltar aqui. Então, essa aqui é a ótica. Um ponto muito importante deve ser discutido e fixado é que o estímulo discriminativo não elicia a resposta. Isso ocorre lá no condicionamento respondente, porque elicia. Lembra? Eu batia na mesa, tem uma alteração no ambiente, altera o teu corpo. Você tem resposta. Então, é um estímulo-resposta. No condicionamento operante, não. O contexto vai alterar o modo da pessoa se comportar. Ele altera, ele não elicia. Por exemplo, na faculdade, esse contexto da faculdade altera o teu modo de se comportar com as tuas vestimentas de roupa. No contexto, no estímulo discriminativo, por exemplo, ali na praia, altera a tua forma de se comportar nas tuas vestimentas, tá? Então, assim, na praia, você é reforçado por usar biquíni, sunga, né, short, maiô. Você é reforçado por isso. Na faculdade, isso é um estímulo delta. Você vai ser reforçado por usar biquíni, maiô, short, sunga na faculdade. Tá? Então, o contexto no qual você está inserido altera a tua forma de se comportar. Estão comigo? O local, né? Isso, o local, é o contexto. Sim, o ambiente. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida nisso aí. Eu tô lendo um livro, aquele audiobook lá que eu até comentei contigo, que é... Esqueci o nome do livro lá. Enfim, ele fala sobre essa questão dos estímulos, né? Que lembra aquela história que você contou uma vez dos macacos lá, que uns levavam choque, outros não. Aí até depois os que não levavam choque já ficavam condicionados para não emitirem certo tipo de resposta, né? Sim. E ele falava sobre isso, sobre pessoas que elas não têm aquele do essencialismo, né? Essencialismo. Ele fala sobre pessoas que elas não têm mais esse estímulo, já foi condicionado nela, que ela não vai dar certo, que ela é perdedora, que ela foi estimulada com um menos, né? Então, assim, como funciona nessa parte do estímulo discriminativo isso? Isso que eu tenho dúvida. Ao longo da história... Valor menor que chama, valor menor, né? Alguém descobriu que tem como fazer sinais, tem como sinalizar aqui os slides, né? Você está sinalizando com amarelo, ele está toda hora riscando aí. Tem uma canetinha aqui do lado, Isso, tem uma canetinha. Se você quiser perguntar, por exemplo, assim, professor, isso aqui, né? Aí tem como você riscar aqui a tela para eu poder te explicar melhor. Enfim. Então é o seguinte, ao longo da nossa história, a gente tem determinados aprendizagens. Seja
para garantir nossa sobrevivência, seja para melhorar as condições de sobrevivência. E o estímulo discriminativo nada mais é do que você saber que você vai ser reforçado com aquilo. Tem pessoas que vão viver ali de maneira essencial. Aquilo é a maneira que ela discriminou para melhor sobreviver. E tem pessoas que não, que querem mais. Então, o estímulo discriminativo entra nessa... Não, assim, eu não quero que você olhe para o todo. Você precisa olhar para o comportamento da pessoa. Não para a pessoa em si. Essa pessoa tá... Não. O comportamento dela é esse. Tá? Assim, você tem que dividir e colocar a pessoa na tríplice contingência. Estímulo discriminativo, resposta e consequência. Então, assim, você não precisa pegar no essencialismo. Você tem que pegar um comportamento que é emitido dentro dessa perspectiva. Tá bem? Mas, por exemplo, a dúvida é o seguinte. O que ela faz, que mecanismo que ela usa dentro desse condicionamento, ou pavloviano ou operante, que ela consegue fazer essa modificação nesse comportamento, entende? Ela foi condicionada, escutou a vida toda uma forma. E ela consegue fazer essa reversão para ela ter essa mudança em determinados contextos. Determinadas situações, ela sabe como se comportar para ela alcançar o objetivo. Ela fazer essa modificação ou interna ou externa. Ao longo da história de vida dela, ela foi condicionada por padrões. As consequências daquilo que ela fazia ou foi reforçadoras ou foi punitivas. Sim. Se punitivas, diminuiu a frequência do comportamento dela de agir assim. Se reforçadoras, aumentou a frequência do comportamento dela de agir assim. Então, ela só se comporta da maneira que se comporta porque funciona e funciona muito bem para ela. Tem isso, sim. Não tem aquela história que fala assim, o comportamento de fazer ingestão de bebida alcoólica. Tem lá um pai que é alcoólico e 2 filhos. Aí pergunta para um, por que você ingere tanta bebida alcoólica? Eu não tive um bom exemplo. Meu pai também ingere muita bebida alcoólica. Ele é alcoólico. Aí perguntaram para o outro irmão, cara, por que você não faz ingestão de bebida alcoólica nenhuma? E ele dá a mesma resposta. Eu não tive um bom exemplo. Meu pai é alcoólico. Sim. Então, assim, 2 pessoas no mesmo contexto, variáveis muito semelhantes, mas que tomam destinos diferentes pelo modo como ele é reforçado ao longo da história. No contexto que o irmão estava, ele foi reforçado a fazer ingestão de bebidas. No outro, não. Então, as pessoas começam a se comportar mediante as consequências das suas ações. Professor, vou achar um texto aqui. Eu tenho ainda uma dúvida, assim, sobre... porque o operante, ele altera, né? Isso. E o pavloviano, que eu não entendi muito bem. Assim, um exemplo mais claro para eu entender melhor. Elicia. Nossa, inicia. Elicia. Tem uma cocá bem perto de você, né? Não, tem. Nossa, mas é bom escutar esse barulhinho. Eu vou... Não, tranquilo. Evanicé, você lembra lá na sala que eu até batia na mesa e vocês tomavam susto? Ou seja, isso eliciar respostas. O estímulo elicia a resposta no seu corpo. Batia na mesa e vocês tinham um susto, eliciava. No operante, isso não ocorre. No operante, o contexto altera a tua forma de se comportar. Ele não elicia. Tá? Porque o eliciar são respostas fisiológicas. O alterar, não. Beleza? Bom. Beleza. Vamos adiante aqui. Da mesma forma como a gente viu lá no condicionamento respondente, de ter assim, você é mordido por um cachorro pequeno, né? Assim, você tem a generalização de estímulos,
você generaliza para os demais, para outros cachorros. O que aconteceu lá com o pequeno Albert? Ele começou a ter medo, né, de ratos. Aí ele generalizou para coelho, para gato, urso de pelúcia, né? Ele generalizou para outras coisas. Aqui no condicionamento operante, a gente também tem generalização de estímulos operantes. O termo generalização... Oi? Não pode terminar, depois eu pergunto. O termo generalização de estímulos operantes é utilizado nas circunstâncias em que uma resposta é emitida na presença de novos estímulos que partilham alguma propriedade física com o estímulo discriminativo, na presença do qual a resposta fora reforçada no passado. Em outras palavras, um organismo está generalizando quando emite uma mesma resposta na presença de estímulos que parecem com o estímulo discriminativo. Por exemplo, o uso do celular. Se vocês querem me ligar, qual o comportamento que vocês vão executar? Qual o comportamento que vocês vão emitir para ser reforçado? Ninguém mais sabe ligar aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom, tudo bem. O que vocês vão Pega fazer? o celular e diz o número. Perfeito. Pegar meu celular e ligar. Diz qual o número. Quantos? Quantos o quê? Números. 9. 9, perfeito. Quantos números? 9, aí. Tá, mas aí se você for ligar para Simone, que apareceu aqui na minha tela agora, você vai fazer o quê? É a mesma coisa. Pronto, tá vendo? Colocar o número dela. Justamente. Então, assim, o organismo, ele começa a generalizar quando emite uma mesma resposta na presença de estímulos que se parecem com o estímulo discriminativo. Aquilo que vai parecendo, vai sendo semelhante, você tende a responder da mesma forma. Uhum. Você vai para o shopping aqui das 10 às 10 da noite, né? Das 10 horas às 22 horas. Beleza. Mas vamos imaginar que você saiu daqui e você foi lá para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tu vai que hora no shopping lá? Na hora que tiver discriminado. Qual o possível horário que você vai? O mesmo horário, de 10 a 10. Pois é. Você não vai de madrugada? Não. Tá vendo? O nosso organismo discrimina coisas semelhantes, né? E tende a emitir o mesmo comportamento em circunstâncias semelhantes. Com essa questão, por exemplo, nosso organismo discrimina essas circunstâncias, você está falando, né? Isso. Ontem eu estava lendo um texto de intervenções em crise, que ele fala essa questão, né? Eu vou ler rapidinho aqui para você, só para pegar esse trechinho. O abuso continuado de substâncias, ele produz uma progressiva desregulação dos sistemas cerebrais, de recompensa, que distorce simultaneamente o processo adaptativo emocional e de informações. Não tratados, os efeitos do abuso de substâncias podem levar ao uso compulsivo, que debilita a maioria dos aspectos da vida da pessoa e se torna a principal estratégia de enfrentamento do sofrimento emocional e dos problemas de vida. Aí, nesse sentido, essa discriminação, a pessoa, ela sabe que para ela fugir daquele enfrentamento interno, ela precisa do álcool. Aí, como é que funciona? Eu queria saber esse mecanismo aí, como é que funciona na comportamental. Não, olha, o seguinte, aí é uma questão complexa. Você tem que analisar comportamento por comportamento. É assim que a gente chama de fazer análise funcional. Você pega um comportamento e você faz a análise funcional dela aí. Então, assim, você pega o comportamento dela de beber,
fazer ingestão de bebida alcoólica e você analisa esse comportamento de fazer ingestão de bebida alcoólica em determinados contextos. Por exemplo, sozinha em casa, ingere bebida alcoólica. Qual a consequência? Criar coragem para fazer. Qual a consequência? Fica muito feliz com tudo isso. Na rua com os amigos na sexta-feira à noite. Comportamento: ingere bebida alcoólica. Consequência, né? Faz loucuras, enfim, então se sente muito bem com isso. Então, assim, você tem que saber analisar o comportamento tal como ele ocorre. Não é analisar o todo, mas você pega o comportamento e você faz a separação dele para você identificar qual é o momento primordial que isso de fato ocorre. Por exemplo, a minha dúvida é o seguinte, assim, por exemplo, como é que você, quando pegar um cliente desse, você vai mostrar para ele que aquele comportamento, ou ele é uma frequência, por exemplo, uma vez por semana, tal, mas e quando ele já está se tornando abusivo e destrutivo, e o que ele consegue cada vez que ele faz esse comportamento, entende? Mostrar assim para ele, mostrar isso, elucidar assim para ele. Isso, a fim dele conseguir vou te dar vários exemplos aqui. Entrar no tratamento, né? Uma cliente minha, ela fazia o uso, ela comia compulsivamente e depois tinha os métodos purgativos, era uma pessoa com bulimia. Então, ou seja, ela induzia muito vômito, ela comia compulsivamente e induzia vômito depois ou tomava bastante laxante. O que aconteceu? Eu comecei a medir Eu não estou ouvindo seu áudio. Eu comecei a medir a frequência disso. Então, é o seguinte, eu discriminei que todas as vezes que ela estava sozinha, era a hora que ela emitiu um comportamento de compulsão alimentar. E a consequência disso era a purgação. Então, ela induzia os vômitos e tomava laxantes quando ela estava sozinha. Quando ela estava sozinha... Eu perdi um pouquinho do vídeo que saiu do ar aqui. Tá, segura aí. Agora voltou. Todas as vezes que ela estava sozinha, era a hora que ela emitia o comportamento mais inadequado, que eram as compulsões alimentares e a indução de vômito e o uso de laxantes. Porque pela frequência. Eu comecei a mensurar isso. E eu discriminei que todas as vezes que ela estava sozinha, ela era reforçada por comer compulsivamente e induzir os vômitos. Então, você faz a intervenção aí, porque ela estava sozinha. Uma pessoa com tricotilomania, ela tirava o cabelo, tricotilomania é retirada de cabelos, né? E tricofagia é quando você retira e come. A pessoa ela ficava lá, selecionando o cabelo e tirava. Selecionando o cabelo e tirava. Seleciona, tira. E o fato dela tirar isso, ela não discriminava que não era um problema para ela. Aí, o que é que a terapeuta fez? Assim, todo cabelo que tu tirar, tu vai guardar nesse saco aqui. Deu um saco para ela, então ela selecionava e colocava nesse saco. Selecionava, tirava e colocava no saco. E aí você traz para mim na próxima sessão. Quando trouxe na próxima sessão, elas foram contar os cabelos. Aí ela, de fato, discriminou ali o que estava acontecendo. Então, assim, quando o comportamento ele ocorre com bastante frequência, você começa a fazer esse padrão de análise. Tá bom? Ok? Ok. Então tá. Vamos lá. Eu lembro desse caso do laxante, que você comentou que você falou para ela que o laxante não emagrecia. Você pegou uma pesquisa lá que você mostrou para ela. E quando você mostrou para ela, ela levou um susto, né? Ela achava que isso emagrecia, né? Isso.
na hora que eu apresentei para ela a literatura sobre isso, de fato, ela rompeu ali a ingestão de laxantes, né? Mas ela pode procurar outra coisa, né? Pode. Ela não... Pode. Que tem algum efeito, né? Sim. Tá. Então tá, bora voltar aqui, bora retornar aqui. Então tá, vamos lá. Opa. Então, assim, as classes de estímulos, né? Você usa um conjunto de estímulos que servem de ocasião para uma mesma resposta. E essa mesma resposta forma uma classe de estímulos. Veremos dois tipos de classe de estímulos. Classe por similaridade física e classes funcionais. Classe por similaridade física, onde há uma generalização por similaridade física. Por exemplo, os sapatos são unidos em uma classe de estímulos por possuírem similaridade física. Consequentemente, a resposta verbal sapato será provável na presença de qualquer um dos seus membros. Então, as pessoas tendem a falar sapatos quando estão diante de uma variedade de calçados, né, por exemplo. E a gente sabe a quantidade que tem, diferente de sapatos aí. Tem sapato alto, escarpão, ajuda aí, mulheres. Sandália. Plataforma, não sei o quê. Enfim, tem vários. E quando você está diante dessa situação, você chama tudo de sapato. Então, assim, muitas vezes os nossos clientes, eles trazem similaridades físicas e generalizam tudo. Então, você precisa buscar a função dessa generalização. Outra forma de generalização é por classe. Por exemplo, as classes funcionais são compostas por estímulos que não se parecem. Os estímulos são agrupados arbitrariamente em uma classe apenas por servirem de ocasião para uma mesma resposta. Por exemplo, os instrumentos musicais, apesar de fisicamente diferentes, eles evocam a mesma resposta, pois possuem funções iguais. Aqui a gente tem vários instrumentos de música, mas eles apresentam a mesma resposta, né? Elas possuem uma função igual, que é tocar, que é trazer uma função aí de música em si. Ambos estão dentro de uma classe. No entanto, assim, que pessoas podem falar assim, ó, vai ali e pega um instrumento musical para mim. Se você vai lá e faz um pedido como esse, olha só a quantidade de possibilidade que a pessoa tem. Aqui nós temos uma loja, acho que bom, essa é a que eu mais conheço, né? A Fujisom. Se você falar para uma pessoa entrar lá na Fujisom e falar assim, vai lá e busca um instrumento musical para mim. Tá, você vai lá. Quando você chega lá, você tem um mar de possibilidades, né? O nome disso a gente chama de classes funcionais. Tá? E pode haver generalização tanto por similaridade física quanto pelas classes funcionais. Tá bem? Ô, Irã, os autistas, eles têm facilidade em distinguir algumas subclasses nessas classes? Não sei te dizer. Eu vi um vídeo do Jô Soares que o filho dele era autista, né? E ele fala que quando caía alguma coisa no chão, um talher, alguma coisa, ele falava assim, si bemol. Ele tinha ouvido absoluto, né? E ele conseguia perceber coisas que os outros não percebiam dentro da mesma classe, sabe? Mesmo sendo autista. Eu não sei te falar se tem ou não. E uma outra percepção sobre estímulo discriminativo é o atentar. Atenção como um comportamento.
Segundo visões mentalistas, a atenção seria uma espécie de filtro ou seletor de canais responsáveis pela decisão de quais informações podem entrar em nossas mentes. Só que o Skinner tem uma visão científica do negócio. Ele vai dizer o seguinte: ter atenção é comportar-se sob determinado controle de estímulos. Por exemplo, atentamos a um filme caso consigamos discutir a seu respeito após vê-lo. Já a abstração, de acordo com Skinner, é emitir um comportamento sob o controle de uma propriedade do estímulo, que é comum a mais de um estímulo e, ao mesmo tempo, não ficar sob o controle de outras propriedades, ignorá-las, né? Isso acontece muito quando a gente está diante da presença de vários estímulos como esse e a gente pronuncia a palavra mesa na presença de diferentes mesas, né? De diversas mesas diferentes. Quando a gente pronuncia a palavra mesa na presença de diversas mesas diferentes, a gente está sob o controle de algumas propriedades e a gente ignora outras, como tamanho, como formato, com altura, cor, material de que é feita, etc. Então, a gente se atenta para aquilo que a gente consegue discriminar e falar sobre isso, e discutir sobre isso, e a gente abstrai de outras, né? Então, assim, você tende a discutir aquilo que você tem atenção. A atenção seria você estar diante da possibilidade de discutir aquilo, e a abstração estaria dentro daquela perspectiva daquilo que está sendo ignorado, né, diante do contexto que você está inserido. Tem aquele coach lá, o Paulo Vieira, ele fala num dos vídeos dele, né? Por exemplo, quando você idealizar um carro. Que carro você quer? Ah, eu quero um carro. Você pede um carro nos seus projetos. Para você, então, tirar essa capacidade de abstração. Ele fala para você especificar o carro. O modelo, a cor, o ano, para você alcançar essa meta. Aí, no sentido, seria, então, de tirar essa abstração que, por vezes, ela acaba atrapalhando também. Atrapalha. A abstração atrapalha, sim. Atrapalha porque você precisa não foca, focar, né? Uhum. E na realidade, a abstração, ela ocorre por falta de conhecimento também, né? Porque quando você tem conhecimento, você fica atento àquilo. Uma abstração também pode ser definida como uma generalização dentro da mesma classe e uma discriminação entre classes diferentes. Por exemplo, uma pessoa abstrai quando chama de ventilador diferentes tipos de ventiladores, ou seja, generaliza. E, ao mesmo tempo, essa pessoa deve discriminar entre ventiladores e outros estímulos, como exaustores, hélice de avião, ventoinhas de carro e assim por diante. Para alguém aprender isso, é necessário que ocorra reforçamento adicional para incluirmos novos ventiladores à classe de ventiladores. E reforçamento diferencial para extinguir a resposta verbal ventilador na presença aí de outros estímulos, por exemplo. Bom, e para fechar aí, né, a gente já estamos caminhando aí para 2 horas de aulas seguidas, sem intervalo. Os principais conceitos que foram compartilhados hoje foi controle de estímulos, estímulo discriminativo, estímulo delta, operante discriminado, o que é um treino discriminativo, as classes de estímulos, classe por generalização e classes funcionais. E abstração, né, e cadeia de respostas e reforço condicionado. E aí aqui depois de 2 horas já falando aqui sem parar, eu vou agradecer a presença de vocês
E, de fato, agora abrir para alguma pergunta relacionada aqui ao conteúdo específico. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma amiga que tem um filho autista, né? E a comportamental diz que ela tem muita assertividade no tratamento deles, né? E esse menino frequentou a PAI há muito tempo. E aí, quando ele tinha uns 12 anos, ele não quis mais. E a psiquiatra dele, conversando com ele, falou assim, por que você não quer ir mais? Aí ele falou assim, lá é deprimente. E a família ficou assim, surpresa, porque eles nunca tinham comentado essa palavra com ele, e a psiquiatra também não tinha comentado essa palavra. E aí, quando a pessoa responde alguma coisa que ela não sei como é que fala, discriminada para ele, como chama isso? Ele saiu dessa abstração? Como que funciona isso? Como chama isso assim? Não entendi o que você falou. Por exemplo, ele falou para a psiquiatra, eu não vou mais na PAI porque lá é deprimente. Só que ele não ouviu essa palavra em casa e não ouviu essa palavra da psiquiatra. Então, não, ele ouviu em algum lugar. A gente não fala coisas que a gente não ouviu em algum lugar. Então, assim, ele já ouviu. Então, ele tem esse aprendizado. As coisas não vêm do nada, né? Então, assim, ele já ouviu para poder ter aprendido ao longo da história dele. Mas a pessoa conseguiu, então, ter mais foco, tirou essa abstração. Não, eu não olharia por esse lado, né? Isso é uma resposta simples mesmo. Eu acho que ele poderia falar alguma outra resposta mais comum, né? Corriqueira no dia a dia. Aí quando ele falou isso, eu achei muito assertivo o tipo de problema que ele tinha, sabe? Foi uma coisa bem surpreendente, assim. Ninguém esperava que ele fosse falar isso, né? Isso aí todo dia ocorre com as crianças, né? A Patrícia acabou de colocar uma criança ali na tela, né? Agora há pouco ela pegou uma criança, eu suponho que seja a filha dela, todo dia se surpreende, fala assim, onde é que aprendeu isso, né? Onde é que viu isso? Isso é o comportamento, isso é natural do ser humano. A gente espera, a gente espera isso. Em vários lugares coisas diferentes se falam, então a gente não sabe de onde veio, mas em algum lugar eles escutaram. Isso, porque teve uma estimulação. Então, assim, isso é um comportamento natural, tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta relacionada ao texto que foi compartilhado sobre estímulo discriminativo? Professor. Oi, Brenda. O senhor pode repetir para mim o que compõe a contingência tríplice? Estímulo, resposta e consequência. Isso é a contingência tríplice. É a unidade mínima para se analisar um comportamento. Não analisar a pessoa, mas analisar um comportamento. O estímulo está inteiramente ligado ao antecedente, ao contexto no qual a resposta vai ocorrer. O R de resposta é a resposta, é o comportamento. E esse comportamento pode ser privado ou público. Tá? Uhum. E a consequência é tudo isso que a gente viu, né? Assim, é o reforço e é reforço positivo, é reforço negativo, é punição positiva, é punição negativa. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, numa situação de emergência ou de crise ou alguma situação assim diferente que ocorra e a pessoa usa uma forma de agir diferente do que ela costumava ter normalmente e seja bem surpreendente até mesmo para ela, é porque ela reforçou certos aspectos que potencializaram ela para poder usar aquelas ferramentas naquela hora? É o seguinte, assim, o que eu estou percebendo assim? Na tua cabeça, isso está formalizado, porque eu pressuponho que tu está vendo algum caso, que você viu algum caso e tu faz a pergunta desse caso que já está formalizado na tua cabeça. Quando tu faz a pergunta assim para mim, nesse caso, ela fica muito vaga. Você precisa, assim,
deixar ela mais minuciosa para eu poder tentar te explicar, porque na tua cabeça parece que já está formatado. Na hora que tu traz para mim, ela fica aberta demais. É muito difícil. Por exemplo, agora, ó, na época do coronavírus, né? Tem gente que vai para a internet e só bota o pânico lá. Outros, às vezes, mesmo que a pessoa ela vem, supondo lá, de uma família que reforça muito essa parte negativa, mas ela procura estimular o positivo, a união, a solidariedade, coisa assim, entende? Aí, esse tipo de pessoa, ela é um diferencial ali. Então, ela é um diferencial porque ela reforçou esses outros aspectos que capacitaram ela para ela poder ter esse diferencial. Isso que eu fico na dúvida. Olha. Ela não teve estímulo delta, supondo. Esse negócio. Nessa linguagem, assim. Deixa eu ver se eu falaria. Não dá para a gente falar se essa pessoa é um diferencial. Mas se o comportamento dela emitido no contexto que ela está inserido foi reforçado pelo que ela está fazendo, possivelmente ela está apresentando um comportamento diferenciado dos demais. Mas é o comportamento. É muito difícil a gente falar que a pessoa ela é diferenciada, né? Mas ela é diferenciada em quê? A gente tem que olhar para o comportamento dela, que num dado momento ela pode se diferenciar, ela pode apresentar um comportamento diferenciado, mas em outro comportamento não. Então não dá para falar que ela é uma pessoa diferenciada. Porque eu vi alguns casos, por exemplo, que você imaginava que a pessoa fosse ter uma postura de mais comprometimento, de mais cuidado, né? E a pessoa realmente não teve. Então, aquilo também surpreendeu. Então, nesse sentido... Nesse sentido, você está com muita expectativa em cima de uma pessoa e a realidade é a diferença. Então, assim, muitas vezes o problema está na gente, que gerou expectativa e a realidade é outra. Se você não quer se frustrar, não gera expectativa relacionada às pessoas. Se você gerar expectativa, a grande possibilidade de você se frustrar, porque o ser humano é assim. É expectativa versus realidade. E aí, gente, mais alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui só, quando você fala lá das classes de similaridade, né? Que ela pode ser física ou por similaridade física ou funcional. Funcional, perfeito. Aí tem o exemplo do sapato, que chama tudo de sapato, embora existam vários tipos, né? Então, isso é um agrupamento por similaridade física. Mas ela também pode ser funcional, não pode? Porque se eu pensar na função enquanto sapato, enquanto calçado... Uai, eu penso que não, porque calçado ele serve para te calçar só, né? A não ser que... se você olhar para calçado, por exemplo, como uma arma para machucar as pessoas... pegar o salto, aí seria funções diferentes. Mas a função do sapato só tem uma. Entendi agora. Entendi. Porque, agora sim, embora tenha um monte de tipo de sapato, mas ele só tem uma função. E os instrumentos não, né? Eles são vários instrumentos, apesar de trazer eles trazem a mesma resposta também, não traz? Traz, mas a função deles é diferente, né? A função que eles provocam na pessoa? Ou função, aonde que essa função é diferente? Irã, oi. Vê se eu estou certo. Nessa questão dos instrumentos, a forma física deles é diferente. Por isso que pelo outro sem ser físico. Por isso que é de classe, certo? Certo. Pegou, Arlindo. Porque é o seguinte, um você toca com o pé, outro você toca com a mão, porque eles têm funções diferentes. Um você toca com a cabeça, com a boca, outro é com os dedos. Exato. A forma do violão vai ser diferente da forma de uma bateria, apesar deles serem instrumentos musicais e emitirem sons. Perfeito. Pegou, Arlindo. Bacana. Show de bola. Pegou, Leandro? Agora sim, eu entendi.
Maravilha. Agora eu queria que você respondesse a pergunta que você fez no início. Por que nos comportamos de forma tão diferente em situações diferentes? Porque os contextos são diferentes. Os contextos fazem com que a gente se comporte de maneira diferente. No entanto, que eu vou fazer a ingestão de bebida alcoólica quando eu estou com meus amigos no Réveillon, diferente de quando eu estou almoçando com meu chefe. Exemplo. Então, assim, o contexto faz com que a gente se comporte de maneira diferente. Tem local que você vai ser delta, você não vai ser reforçado. E tem local que você vai ser reforçado. Né? Então, assim, a gente se comporta de maneira tão diferente porque o contexto altera o nosso modo de se comportar. É tanto assim que o contexto alterou a forma de vocês estudarem e de estudarem análise experimental. Né? Há 15 dias atrás, vocês tinham aula, vocês estavam sentados numa sala, metade do lado direito, metade do lado esquerdo, slide numa parede, o professor no meio caminhando ali. Agora o contexto está fazendo vocês. Tem gente que está assistindo deitada aqui, eu estou vendo, né? Estava deitado assistindo aula. Assiste aula com a criança no colo. Assiste aula ali, tomando café, tomando chimarrão, a Leandra estava. Né? Então, assim... Eu tô achando bom, viu? Tô achando bom essa quarentena. Levantou da cama, já veio de aula. A Thaís estava deitada ali agorinha, né? Os que eu fui vendo ali, a Simone sentada no sofá, né? Olha, a Gabriela tá deitada. Então, assim, o contexto altera o seu modo de se comportar, né? A Lorena tá ali quietinha, parece que tá no quarto ali, a Eva tá na cozinha, enfim. Tá vendo? A gente se comporta de maneira tão diferente que o contexto altera o nosso modo de se comportar. Beleza? Bom, gente, então foi bom demais estar aqui com vocês, né? Eu quero só tirar uma foto. Se vocês puderem aparecer agora aí no vídeo, que eu quero tirar uma foto, fazer uma... Irã, só uma dúvida. A web atividade mantém o dia e até a segunda ordem é até dia 31 que a gente está nesse formato. Isso. Então, beleza. Vai disponibilizar esses slides de hoje? Bom, o slide é o mesmo lá. Eu vou ver se dá certo para gravar, mas ficou grande demais, né? Já tem 2 horas de aula. Isso. Porque eu achei interessante.